Bom dia, seres de luz, bom dia, magos e magas da Terra. Seguindo no nosso estudo divino e sagrado do Quinto Evangelho, a mensagem do Cristo pelo apóstolo Tomé, vamos dar continuidade ao item que segue, que é o 105. Disse Jesus: quem conhece seu pai e sua mãe, porventura será chamado filho de prostituta? Na pergunta, olha só. Comentário de Humberto Rodem. Quem se conhece apenas como um ego humano, gerado legalmente por um homem e uma mulher humanos, é chamado filho legítimo, embora não conheça talvez a sua verdadeira filiação ou emanação divina. Filho legítimo é somente o homem que nasceu pelo Espírito. O que nasce da carne é carne. O nascimento carnal é pseudo-nascimento, um nascimento ilegítimo. Os que recebem em si o Cristo, escreve João no seu Evangelho, recebem o poder de se tornarem filhos de homem. Filhos de Deus, perdão. Os que não nasceram do desejo do varão, nem do desejo da carne, nem da fusão de sangues, mas de Deus, estes Cristos concebidos e Cristos gênitos é que são os filhos legítimos de Deus. Nossos pais só puderam revestir de roupagem corpórea o nosso espírito, mas não são os autores da nossa alma, que é emanação de Deus. Aqui volta o Evangelho segundo Tomé a falar de Deus como pai e mãe. Somente o homem que se considera como filho de Deus, pai e mãe, é quem é um filho realmente legítimo e herdeiro do reino de Deus. Mas quem se identifica com o seu eu humano, seu ego humano, que recebeu de seus pais materiais, esse não é filho legítimo perante Deus. Lendo novamente o item 105, disse Jesus: quem conhece seu pai e sua mãe, porventura será chamado filho de prostituta? E eu vou buscar aqui trazer algo a mais dentro desse item, não? Dentro da sabedoria que me encontro. Sim. Disse Jesus: quem conhece seu pai e sua mãe, porventura será chamado filho de prostituta. Interessante, não? Esse item. Inclusive a palavra prostituta. A palavra prostituta é interessante porque de onde que ele vem, do começo, eram as sacerdotisas. Tem uns textos que falam das sacerdotisas de Isis, que eram chamadas de prostitutas porque elas tinham a sabedoria sagrada da sexualidade sagrada. Só que depois, quando entra o domínio do homem, não, do masculino, vamos colocar assim, porque o homem, a palavra homem, ela enaltece ainda mais como do ser humano, o ser homem, que vai para além de homem e mulher, é o homem, o filho do homem, quando fala isso, tá? Por isso que eu não vou utilizar essa palavra de homem nesse contexto. Então, do másculo, do macho, que assumiu a regência, e aí o masculino assume uma frequência mais intensa e exatamente ceifadora ou que restringe o poder do feminino por medo, porque sabe que a frequência do feminino
é altíssima e frequentemente um tanto maior, diferenciada do masculino, aí viram várias manipulações nos processos e ainda hoje elas estão. Então a palavra prostituta, ela vem de um tempo antigo, onde eram as mulheres que tinham esse domínio da sexualidade sagrada e que dentro do equipamento físico é algo a mais. Algo a mais. Então aqui eu faço esse parênteses aqui com essa palavrinha, se será essa palavrinha que pode vir que seja mesmo, não? Essa palavra filho de prostituta, mas eu penso que está naquele tempo, quando o mestre traz essa palavra, ela traz exatamente no sentido despectivo, não? Filho de prostituta, não? Como alguém que foi a manipulação que teve, não? Que foi aquelas pessoas que tinham relacionamentos sexuais por troca de dinheiro, digamos, colocarlo assim, que é a profissão mais antiga no campo feminino, como a profissão mais antiga do campo masculino, o pedreiro. Interessante, é assim mesmo. Não são as profissões mais antigas não existentes. Sim? Mas, voltando para a essência dessa mensagem, não? Quem se reconhece? Quem se reconhece como filho do pai e da mãe, como filho do alto, tem como ser chamado filho de prostituta? Tem como ser filho chamado só de quem está aqui na matéria, do pai e da mãe materiais? Ele se reconhece como essência de quem eu sou. De onde vem o eu sou? Ele é princípio de que eu sou. Eu sou é a própria representação da divindade existente em mim, que existe no todo. O eu sou, o que eu sou, é a fonte universal de tudo que existe. Então, quando eu me reconheço como o eu sou, eu me reconheço como filho da fonte, pai, mãe. Quando o ser se reconhece dentro dessa frequência, pronto, se reconhece. E aí é que ele vai atuar donde tiver que atuar. Aí nós vemos as lives anteriores que trouxemos as frequências dos Exus e Pombogiras, que eles vão se reconhecer no lugar que estão vibrando, que são as frequências que estão, porque se reconhecem como dignos filhos do alto. Estão executando a labor que foram chamadas, que lhes compete, no ordenamento, no cumprimento das leis divinas que vem do mais alto, do mais alto, do mais alto da fonte. E eles aí se reconhecem como dignos filhos do alto, porque somos todos filhos de Deus. E quem se reconhece como filho de Deus, pai e mãe, vai a base para o ser, é se reconhecer e reconhecer os outros que também são, que todos são irmãos, irmãs, que não tem essa separação de religiões, de culto, de cor, de raça, de credo, não tem, isso não existe. Isso é ilusão, é separativismo. Quando existe separativismo é porque ainda não se chegou num grau da compreensão uma de que somos um. Então ele ainda não chega a ser irmão, irmã. Por quê? Porque ainda não se reconheceu como filho do Altíssimo, de tudo que é. Esse é o ponto do ser se reconhecer. É o ponto da pessoa chegar. Mas, na essência, todo mundo é. Todos somos. Todos vêm da fonte. Então, não tem como não ser. Se tem algo que está fora da fonte, então como é que foi criada? Então, a fonte não é a fonte, tem outra fonte. E qual é a outra fonte? Mas essa outra fonte, de onde foi criada? Então, aquelas fontes que nós achamos que era fonte, não é fonte. Tem uma outra fonte. Mas, de novo,
essa fonte primeira é a criação. Então, nós todos, direta e indiretamente, somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Todos os seres, todas as pedras, todas as águas, todos os fogos, tudo na criação. Não é só o ser humano aqui, o protótipo do humano. Todos os seres, todas as frequências, todos os átomos, tudo é um. Somos um. Então, nesse reconhecimento, aí, quem é esse reconhecimento, aí ele vai transbordar em quê? Humildade, amor, simplicidade, alegria, misericórdia, compaixão, entendimento, sabedoria, atenção, cuidado, zero soberba. Por quê? Porque não faz parte, não faz sentido isso. E vai executar como precisa ser executado. Às vezes precisa ser para auxiliar, pleno auxílio, plena consciência, vai precisar colocar limites, vai precisar orientar. Inclusive, para o processo evolutivo do ser, vai precisar ter saber colocar o limite, e às vezes a pessoa ir presa, colocar dentro de um presídio, colocar dentro de um lugar onde a pessoa não se machuque, nem machuque os outros para não se fazer mal. Aí entra mais uma vez a frequência dos Exus e Pombogiras, os executores das leis divinas. E isso, por isso eu falo que esses atos são de amor, são de misericórdia, são de luz. Então, assim é que funciona um pouquinho e um pouquinho mais a sabedoria divina. Então, fechando aqui esse vídeo, exatamente mais uma vez, item 105, disse Jesus: quem conhece seu pai e sua mãe, porventura será chamado filho de prostituta? Senão, filho do alto, de tudo que é. Em Laquete, somos um, graças a Deus.